galera colorada, com vocês, Axel Colorado, em mais um vídeo. Na arrancada, na largada, peço para vocês deixarem o like para ajudar o canal do Axel Colorado neste vídeo, tá bom, pessoal? Tá aqui, ó, dá uma olhadinha nisso aqui. Essa aqui é a seleção do time da Globo, né? Time da Globo, Fluminense, time da Globo. É a seleção entre Internacional e Fluminense, feita pelo time da Globo, Rede Esgoto de televisão, e eles deixaram o Vitão ali como, digamos assim, como um souvenir para lembrar que essa semifinal é Fluminense e Inter, né? Então eles deixaram ali o Vitão, né? O resto, 10 jogadores do Fluminense. Eu acho isso uma coisa vergonhosa, uma coisa nojenta, e inclusive uma falta de respeito, né? Com a instituição, com o clube, né? E mostra a empáfia desses caras, né? Mostra em que nível de demência esses caras veem futebol, né? Tudo bem, se é que eles querem que o Fluminense passe, é o queridinho da mídia do centro do país, né? Querem que o Fluminense se classifique de qualquer jeito, querem a final no Maracanã com o Fluminense, né? A Globo quer isso, a Globo quer audiência, a Globo quer o Nordeste inteiro assistindo o jogo, torcendo o Fluminense, né? Um nicho que eles mesmos criaram, né? Nada contra os nordestinos, mas é um nicho que eles criaram, né? Mostrando o futebol do centro do país para os estados do Nordeste que não tem futebol e criando o próprio nicho, né? Ali eles transmitem um jogo que eles mesmos criaram, aqueles torcedores, né, vamos dizer assim, né, que torcem para os times do Rio e São Paulo, né? Então por isso é que Flamengo é o primeiro time, Corinthians é o segundo, e Fluminense e São Paulo, por isso, né? Porque eles criaram esse nicho para eles mesmos transmitirem os jogos e ter audiência depois, tá bom, pessoal? Então o que acontece? Eu fico pensando numa coisa, por exemplo, o Fábio melhor que o Rocher, né? Quantas convocações o Fábio teve para a seleção brasileira? Que é um bom goleiro, tá? É um bom goleiro. Mas quantas convocações ele teve, né, para a seleção, né? Quantas Copas do Mundo o Fábio disputou? É outra pergunta que eu tenho, né? Lá na frente, o Cano, quantas convocações para a seleção argentina o Cano teve? Né? É uma pergunta, né? Ele é mais jogador, então, que o Ener Valencia, né? É uma pergunta que eu faço também, né? Então, porque é uma coisa que eles deveriam parar para pensar um pouco, sabe, sair do fanismo, do mundo da redoma que eles vivem, né? E isso fica claro. E eu sempre digo, né, que esses comentaristas lá da Sport TV, eles assistem o compacto dos jogos. Eles comentam em cima do compacto dos jogos. Por isso que quando o Patrick, aquele gordinho lá que jogou no Inter, né? Foi reserva no São Paulo, é reserva no Atlético Mineiro. Aquele gordinho lá, ele era tido assim como motor do time, né? Daí a gente viu os jogos aqui em Porto Alegre, não, mas esse cara não joga nada, né? Então essa é a visão de futebol que eles têm, tacanha. Eu quero lembrar que em 1975, o Internacional foi jogar uma semifinal de Campeonato Brasileiro, lá no Maracanã, tá? Contra o Fluminense, que era um timaço, o Rivelino, Carlos Alberto Pintinho, era um timaço, tá? Resumindo, era isso. Só que o Inter era um timaço também, e eles não sabiam, porque eles vivem sempre numa redoma. Sempre vivem numa redoma, né? E aí, o treinador deles era o Didi. E o Didi deu uma declaração falando assim, ele estava muito preocupado com a semifinal do outro lado. Ele não estava preocupado com o jogo com o Inter, né? Ele estava preocupado com o jogo entre Santa Cruz e Cruzeiro, que eram dois grandes times também. O Cruzeiro um timaço maravilhoso, né? E o Santa Cruz também tinha um grande time. Época que o futebol brasileiro era muito valorizado e os jogadores não saíam para a Europa, né? E a torcida brasileira tinha o prazer de ver esses jogadores atuando no Brasil. E aí o Didi deu essa declaração, o Minelli pediu uma fita ou um vídeo, alguma coisa assim, e obviamente chegou no vestiário e mostrou para os jogadores do Inter, né? Isso é o Falcão contando, tá? Aí você mostra pro Falcão, pro Paulo César Carpegiani, pro Caçapava, pro Valdomiro, pro Jair, pro Figueroa, pro Manga, tu mostra o cara falando uma coisa dessa para esses jogadores. O que aconteceu? 2-0 pro Inter, o Inter foi para a final e num jogo épico contra o grande Cruzeiro, o Inter se sagrou campeão brasileiro em 1975 pela primeira vez, atrapalhando planos do centro do país de viver dentro da sua redoma, né? Ali começou a intromissão dos times gaúchos na vida da Globo e do centro do país. Então, essa seleção do Sport TV é uma afronta, é um assinte, uma falta de respeito. E o Cudê, né, na sua coletiva do jogo contra o Atlético Mineiro, ele deixou claro isso, né, que chegou no vestiário a seleção do Sport TV.
E eu sabia que ia chegar no vestiário. E deveria ter chegado no vestiário para mostrar para esses jogadores. Por exemplo, aí eu quero ver o Ener Valencia vendo isso, o Charles Arangues vendo isso, o Rocher vendo isso, o Mercado vendo isso. Eu fico pensando assim, o que eles vão pensar, né? O Alan Patrick vendo isso, como é que eles vão pensar, né? Ah, olha só, né? A seleção dele só tem um jogador do Inter, né? Pô, que coisa séria, né? Quer dizer, é um desprezo, uma falta de respeito, uma coisa nojenta. Inclusive, o nosso treinador, o Kudê, falou, né, claramente que o Fluminense é o favorito, né? Que vem desempenhando um grande futebol, né? Que tem muito tempo de trabalho do Fernando Diniz, né? Claro, empurrando toda a responsabilidade para eles, já que eles criaram lá o seu favoritismo, que eles segurem o favoritismo agora, né? Eles que se preparem para vir aqui pro Beira-Rio, tá? Se preparem para vir para cá. Pensaram que iam meter uma goleada, porque o que a gente via era isso. E todas as transmissões foram assim. A da Globo foi a mais nojenta, vamos dizer assim. Mas a da Paramount Plus também, sabe, de canto assim, sempre dizendo, né, que a questão técnica, que a técnica do Fluminense, só técnica não classifica para na final da Libertadores. Por isso que eu acho que o Kudê deve estar atento a detalhes. E o Inter fazendo uma vantagem aqui no Beira-Rio, tá, por exemplo, não deve ficar tocando bola na sua defesa, por exemplo, tá? Não deve ficar tocando bola na defesa como fez lá no Rio de Janeiro quando estava 2-1 que a gente virou o jogo. Né? Ficamos tocando bola em volta da nossa área. Esse negócio de sair jogando é uma coisa assim, ó. Funciona dependendo daquilo que você tem para fazer. E depende do jogo. Um jogo de Libertadores você não deve fazer isso. Você deve dar um chutão para frente, você deve de outra maneira sair jogando que não seja essa que o Internacional estava fazendo naquele jogo lá, depois de ter virado o jogo, tá bom, pessoal? Então o Kudê falou em patinho feio, né? Ele claramente fazendo uma ironia em relação à crônica do centro do país, né? Que era o time que veio comendo pelas beiradas por fora e está chegando na semifinal de Libertadores com a possibilidade real de chegar na final. É só vencer o jogo no Beira-Rio. É só vencer. É um jogo em casa com toda a torcida a favor, com todo o ambiente favorável ao Internacional e contra o Fluminense. Então nós temos tudo para fazer um grande jogo, vencer e ir para uma terceira final. Quarta final de Libertadores, aliás, para a quarta final de Libertadores, e tem tudo pronto para acontecer isso nessa próxima quarta-feira. A boa notícia foi que o Rocher treinou já treinou, né, não tem nenhuma dúvida, vai jogar contra o Fluminense e o Inter vai ter a força máxima nesse jogo aí. E isso traz um alento muito grande, porque imagina, né, o Rocher não jogar. Passando quarta-feira temos o Grenal domingo, tá? Então a minha agenda nessa semana é positiva, vamos pensar positivo, vamos se preparar para esse jogo, né? Lá dentro eles estão pensando em todos os detalhes, espero que o Kudê pense nesses detalhes de jogo de Libertadores diferenciado que tem que pensar. Eu tenho uma preocupação com o Hugo Malo, tá? Tá? É um jogador lento, tá? O Kudê, né, mandou vir ele e coloca ele titular que nem o Musto, né? É tipo o bruxismo do cara. Mas vamos ver então o que vai acontecer. Eu tô com muita gana. Particularmente, eu tô com muita gana. Assim como tive muita gana da imprensa argentina, quando colocava assim, ó, quando deu o sorteio, o River já passou. Era o sentimento, pegamos o Inter, já passamos. Isso ficou engasgado aqui, sabe? Então eu tô engasgado com o Fluminense, com a Globo, com a torcida do Fluminense também, que vários lá, né? Ficaram se arriando, se deitando, dizendo que ia passar por cima, passar o carro, golear. E aí, meu amigo, quando a bola rola, aí que a gente vê a verdade dos fatos. Tá bom, pessoal? Então vamos mentalizar positivo, vamos pensar positivo, vamos se preparar. Quarta-feira, que chegue de uma vez, a ansiedade vai aumentando e a gente vai chegar e vai, se Deus quiser, vamos vencer, fazer um grande jogo e ir pra final. E aí é um outro capítulo. Tá bom, pessoal? Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês ativem o sininho das notificações, que vocês se inscrevam no canal, ok? E que se não deram o like no início do vídeo, deem agora. Um grande abraço e fiquem com Deus.